Senhor, aqui está a tua filha, Senhor. Tua filha preciosa e amada, Pai. Nós sabemos que o Senhor já ministrou no secreto, no profundo dela, Senhor. E nós te pedimos nessa hora que o Senhor venha, Pai, calar, Senhor, as vozes invisíveis, Senhor. Pai, que o Senhor venha derramar da tua unção, do teu poder, Pai. Que o abrir e o fechar da boca dela venha ser o Senhor falando, Senhor, com a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, esconde ela no teu esconderijo, tudo aquilo que leva o nome dela, tudo aquilo que está ligado a ela, Pai. No nome de Jesus, Pai, e usa ela, Pai, com poder e autoridade, para que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Meu Deus, como eu amo os momentos de louvor. Estou até ainda ofegante, tanto que eu me mexi ali. E glória a Deus. Eu acho que assim, na verdade eu nem precisava pregar, porque a abertura, a oferta, a ministração do louvor é tudo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Então eu não precisava nem pregar, mas como o Senhor é um Deus de detalhes, Ele ainda vai falar um pouquinho mais com a gente, amém? Então hoje nós entramos, na verdade, numa série há 2 domingos atrás, a série Desperta. E eu amo esse tema. Quando os pastores anunciaram aqui, eu fiquei assim, muito feliz, porque é um tema necessário para esse tempo, despertamento. E já marcou muito meu coração essa série, acredito que de vocês também, porque mais do que nunca, é chegado o tempo de se despertar, mas também é o tempo mais difícil do povo acordar, não é mesmo? Então eu queria já pedir para a mídia projetar o tema aqui. O tema dessa noite é A Propósito na Dor. E eu gostaria muito, irmãos, de trazer algo aqui para talvez te encorajar, porque amanhã é segunda-feira para todo mundo. Mas eu acredito que o Senhor hoje, Ele quer chamar a nossa atenção para algo em que nós não podemos mais nos perder. E para aumentar a sua fé, não estou aqui para falar sobre espiritualidade, mas para aumentar a sua fé mesmo. Essa palavra, Deus tem gerado em mim, através de um testemunho pessoal meu, que quando eu estiver vulnerável o suficiente, eu vou contar aqui, ainda não chegou a hora, mas Ele tem trabalhado em mim há meses esse texto, e mais de uma pessoa sonhou comigo neste domingo pregando esta palavra, esse texto. Deus deu a confirmação assim há meses e dias atrás, então eu sei que o Senhor marcou no céu essa palavra. Por mais simples que ela possa ser, é um direcionamento do céu para cada um que está aqui, porque o Senhor já sabia dessa data, dessa mensagem e de cada pessoa, cada cadeira que está ocupada. Então vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós já estamos sentindo aqui o Teu mover, o Teu agir, Tua presença. Mas eu quero pedir, Pai, que agora o Senhor venha com ainda mais quebrantamento de coração, de mente no nosso espírito. Senhor, mexe aqui dentro em tudo que precisar ser mexido e trocado de lugar. Que o Senhor fale conosco no profundo. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mentes na esfera espiritual. Que daqui saiam sementes, Pai, que possam trazer frutos que permaneçam na Tua presença. Que o Senhor agora, Pai, possa enviar ainda mais anjos ministradores de cura nesse momento, Senhor. Que toda ação maligna seja repreendida agora. Todo impedimento, Senhor, todo que vem para nos distrair seja quebrado agora, porque o Senhor quer nos curar nessa noite. Então nós entregamos esse momento e me usa apenas como um instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu vou começar hoje com uma pergunta aqui. E eu quero que você levante sua mão, porque eu vou levantar a minha, viu? Alguém aqui está passando por algum tipo de aflição, algum tipo de ansiedade ou algum tipo de dor? Eu vou dar vontade de levantar assim, ó, até os pés. Glória a Deus, gente. É quase unânime, né? Mas hoje, todos nós, eu e você, estamos diante de uma oportunidade de honrar o Senhor com a nossa dor. De honrar o Senhor com as nossas lágrimas, e vocês vão entender por quê. Porque o Senhor, Ele é digno de receber até as nossas lágrimas, até as nossas dores e até as nossas inquietações. Então vamos abrir a palavra do Senhor comigo em Romanos 8. É um texto muito conhecido mesmo. Eu amo Romanos 8. Acho que é o resumo do Evangelho ali. Se você tiver um tempinho durante essa semana, leia Romanos 8 inteiro, vale muito a pena. Nós vamos ler o versículo 28.
Amém? Glória a Deus. Então vamos ler. Romanos 8, 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e o que são chamados de acordo com o seu propósito. Vamos ler mais uma vez? Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Esse é um texto muito conhecido, onde o apóstolo Paulo, ele enfatiza para nós que as nossas dores presentes vão resultar em bens eternos, amém? E aí você deve estar se perguntando, tá, mas onde que eu vou receber um despertamento espiritual nisso? Foi quando o Senhor me levou a pensar em um momento de muita fragilidade emocional minha. Ele me levou a pensar em homens de fé, que são citados aqui na sua palavra, ao longo de toda a Bíblia, e que viveram em tempos muito piores que os nossos. Vocês concordam que o nosso tempo está fácil de viver, está fácil de resolver as coisas, nós temos livre acesso à palavra, nós temos livre acesso a pregações, à igreja, mas eles viveram tempos muito piores que os nossos. Eles vivenciaram grandes dores, mas também grandes milagres e transformações. Então, em meio, irmãos, a um momento que eu estava abalada emocionalmente, o Senhor me disse: filha, todas as coisas cooperam para que eu molde o seu caráter. Será que você pode dizer isso para sua alma? Todas as coisas cooperam para que Cristo molde o meu caráter. É difícil de dizer isso, né? Porque eu não sei qual tipo de dor e dificuldade você que levantou a mão está enfrentando, mas eu sei que existem diversos tipos de aflição. A gente tem problema na família, a gente tem problema financeiro, a gente tem problema emocional, a gente tem problema espiritual. Mas quantas vezes nós nos pegamos inconformados com essas situações? Quantas vezes a gente se vê distante do Senhor e acomodado por causa dessas situações? Então, a primeira coisa que eu queria deixar óbvia aqui, que eu acho que todo mundo aqui sabe, graças a Deus, mas é uma coisa que hoje em dia a gente precisa sair falando para todo mundo, porque as pessoas entendem isso de forma errada. Ser cristão não é ser imune à dor. Ser cristão não é ser imune a sofrimento. Ser cristão não é ser imune a diagnósticos psicológicos. E muitas pessoas entendem isso da forma errada. Acha que por a gente estar passando dificuldade é o quê? Nossa, aquela ali está na carne, porque está passando dificuldade. Nossa, é uma luta muito grande que Deus está querendo me castigar aqui, que eu não sei o que eu fiz. Isso é errado. Cristão não é ser imune à dificuldade. Porque mesmo os maiores homens de toda a Bíblia, irmãos, passaram por momentos de fragilidade. E principalmente, fragilidade emocional. Se a gente parar para pensar, analisar cada texto desses homens que viveram esses momentos de fragilidade, a gente consegue ver que o problema era sempre no emocional. E a gente precisa entender o que essas dores, o que essas aflições precisam causar em nós. Porque quando a dificuldade vem, eu sou humana, então eu estou falando isso porque eu já vivi. Quando a dificuldade vem, quando a tribulação vem, qual é a primeira coisa que a gente faz? Desanimar, é ou não é? A gente desanima para tudo, para levantar da cama, para vir para a igreja e principalmente para abrir a palavra, para ajoelhar, para orar. E aí o Senhor me fez uma pergunta e vou fazer para vocês. Quando Deus demora para te dar a resposta, você permanece? Quando o Senhor demora, como Ele encontra o seu coração? Quando você passa por uma luta muito grande, como o Senhor enxerga o seu coração? Com esse desânimo que vem, geralmente a gente faz o quê? Para de buscar, a gente para até mesmo, muitas vezes, de falar com Deus, porque a gente acha que existe uma barreira, ou que talvez o Senhor está vendo aquilo e não fazendo nada, então a gente desanima. E eu acredito que esse tem sido o tempo de maior esfriamento espiritual por causa das nossas emoções. E eu acredito também que boa parte desse esfriamento todo espiritual, sabe por que está acontecendo? Porque está faltando entendimento e discernimento com as podas e os moldes que o Senhor está fazendo em nós. Porque quando eles acontecem, a gente paralisa.
E é isso que tem esfriado a sua igreja. E a poda não é confortável. Ninguém aqui, se alguém gosta de passar por poda, me chama no final que a gente vai ter que resolver isso aí. Porque ninguém gosta de passar por poda. A poda não é confortável. Mas é só depois da poda que os frutos vêm. E a dor, meus irmãos, a aflição, ela revela algo para nós que o lugar de conforto não revela. O que é? A dor, ela revela o nosso orgulho, ela revela a nossa dependência onde está, ela revela a nossa imaturidade. As dores revelam até onde a nossa fé é só um discurso. Porque tem tanta gente que é usado pelo Senhor, fala de fé, mas quando bate a dificuldade, cadê? Sumiu, não vem mais na igreja. A gente percebe pela dor que a sua fé é só um discurso. A gente percebe pela dor onde está a nossa dependência. Bateu uma crise financeira, acabou, não busco mais o Senhor. Onde está o meu coração? O nosso coração, ele é revelado no dia mau. Não é no dia bom, não, que eu estou distribuindo dinheiro para morador de rua, ou que eu estou voluntária aqui na igreja, servindo. É no dia mau. Porque no dia bom, até um ímpio, um não conhecedor da palavra, consegue glorificar a Deus. Muita gente que às vezes não é cristão, não acredita em Deus, quando dá tudo certo, ele glorifica. Ai, glória a Deus, deu certo, graças a Deus. Então, até um ímpio, no dia bom, glorifica o Senhor. E a gente gosta tanto de espiritualizar as coisas, né? A gente gosta de tentar achar culpado das dores, achar motivo. Ah, estou passando por uma luta espiritual porque eu fiz um jejum. Estou passando por uma luta espiritual porque o meu marido não está se consagrando. A gente é maravilhoso para achar culpado, para achar solução e nunca reconhecer o nosso próprio ego que precisa ser moldado. Então, essas crises e essas lutas, elas fazem a gente dormir espiritualmente, sabia? E a gente nem percebe. E quando a gente se encontra nesse sono espiritual, nós damos espaço para um pecado, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um pecado que tem ocupado grande espaço nas igrejas. Se chama assídia. Assídia é o pecado que basicamente, eu vou falar assim numa linguagem mais informal para que vocês compreendam, mas é o tédio espiritual, é a insensibilidade à fé, é a negligência, é a preguiça espiritual, que a gente tem força para fazer tudo durante o dia. Quando pega para fazer o devocional, acabou, não tem força. É o pecado da assídia. Esse pecado tem, infelizmente, ocupado grande espaço nas igrejas. E isso precisa acabar. Isso precisa acabar. Nós estamos dando espaço para que um pecado como esse entre nas igrejas. E a assídia, se você for pegar para estudar, ele é a principal porta para outros pecados. Olha a gravidade disso. Então a gente está deixando esse pecado entrar porque o nosso coração não está moldável o suficiente. E a gente não precisa esperar a crise acabar para poder voltar a buscar. Porque geralmente a gente escuta assim, né? Eu vou esperar eu ficar bem da cabeça para orar. Ou eu vou esperar essa crise passar. Irmão, sabe o que isso me parece? Parece aquelas crianças que de manhã a mãe chama para aula e pede mais 5 minutinhos, mas que perde todo o horário do dia. Perde, se atrasa. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo para esperar as crises passarem para a gente buscar o Senhor. Eu não estou diminuindo a crise de ninguém, quero que vocês compreendam isso. Não estou diminuindo as dores, porque eu também tenho as minhas. Mas é o nosso coração que precisa mudar entre elas. Então é chegado o tempo, a gente não tem mais 5 minutinhos, a gente não tem mais 3 meses, a gente não tem mais 5 aninhos. Eu vou esperar ano que vem. Não, mês que vem eu começo de novo, eu vou estar melhor da cabeça. Acabou o tempo está acabando. É chegado o tempo, sabe? Porque a Adri falou aqui, nós precisamos de maturidade espiritual. Nós precisamos entender o que o Senhor quer trabalhar dentro de nós. Ele está chamando por nós nessa noite. Ele está chamando por você nessa noite. Será que você tem se permitido glorificar ao nome de Jesus em meio às dores? Ou você está ocupado demais pedindo para ela passar? Porque também existe o oposto da pessoa que não busca, existe a pessoa que começa a buscar desesperadamente para que aquela crise passe, mas só para isso.
Então, onde está o nosso coração? Está em glorificar o Senhor em meio à dor? Ou está em pedir desesperadamente para ela passar? Vamos abrir a Bíblia mais uma vez em Tiago, um texto muito importante sobre isso. Tiago, lá depois de Hebreus, no finalzinho da Bíblia. Esse eu vou esperar vocês darem um amém de crente bem forte, para eu começar a ler. Tiago, capítulo 1. Tiago 1, versículo 2. Amém? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Esse texto ele parece um pouquinho contraditório, né? Porque aqui Tiago fala para nós: irmãos, considerem motivo de grande alegria quando vocês passarem por tribulações. É difícil da gente entender isso e ouvir isso, mas na verdade esse texto é uma chave para que a gente vença o pecado da assídia, que é o que eu comentei agora com vocês, e é uma chave para a gente entender o principal propósito das nossas aflições. Porque aqui no versículo 4 ele diz: a perseverança que vem por meio da fé deve ter ação completa, assim de que vocês fiquem maduros e íntegros. Então, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Será que você escolheria o deserto? Será que nós estaríamos dispostos a escolher a dor, sabendo que o Senhor vai fazer algo? João Batista, ele escolheu. João Batista viveu uma vida no deserto, que todos nós sabemos, uma vida repleta de renúncias, onde ele se isolou para preparar o caminho do Senhor. João Batista não pregou nada novo, pelo contrário, ele teve uma vida muito precária, vivia comendo muito pouco. Acho que se alguém se encontrasse com ele hoje ia levar um susto. Então João Batista não teve nada glamouroso na sua vida, nada. E não teve nenhum final feliz. Jesus era muito próximo, né, de João Batista. E quando João foi preso, Jesus poderia ter poupado ele da prisão. Jesus poderia poupar João do sofrimento. Porque João, afinal, foi considerado um dos maiores profetas. Jesus não o livrou. E como acabou a vida de João? Com uma cabeça cortada em uma bandeja. Jesus não poupou ele. Jesus também não poupou a morte, quase morte, né, de Lázaro, que era seu amigo. Jesus também não poupou Paulo quando ele precisou conviver com um espinho na carne e ele pediu: tira esse espinho de mim. O Senhor disse: minha graça te basta. Então o Senhor não poupou muitas vezes dores muito grandes. Sabe por quê? Grava isso no seu coração. Muitas vezes o Senhor guarda as maiores dores, os maiores problemas para os seus grandes amigos. Porque Ele sabe, irmãos, que para alguns Ele pode permitir dores maiores. Porque os amigos verdadeiros do Senhor conhecem o seu caráter e não vão duvidar em nenhuma hipótese. Ele sabe que para você, talvez, Ele pode permitir uma dor intensa. Porque mesmo em meio à dor, você não vai questionar o caráter dEle. Você já o conhece. E à medida que Ele revela grandes dores para os seus melhores amigos, Ele também revela grandes segredos. E essa é a dádiva de receber as dores do Senhor. Mas será que nós estamos incluídos na roda de amigos do Senhor? Será que Ele tem permitido a gente passar por dores porque somos grandes amigos? A verdade é que acabou o conforto para o nosso lado, né, irmãos? Se você quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo no Brasil, no mundo, na esfera espiritual, você precisa começar a se render em renúncias. Você precisa começar a entender, como diz o Julinho, que você não é tão importante assim. Ele fala isso pra mim todo dia, gente. Você não é tão importante assim, menos. Então a gente precisa entender isso. Se você quer fazer parte do que Jesus está fazendo, começa a renunciar. Começa por você, não pelo outro, não apontando. Começa por você. Que vida, eu fico pensando assim, que vida light, para não usar outra palavra, que vida light é essa que nós cristãos estamos buscando?
ar-condicionado, a cadeira molinha. A palavra passou hoje 10 minutinhos, já me irritei porque eu tenho que fazer janta. Que vida light é essa? Irmãos, você quer conforto? Eu vou falar algo aqui com muito amor, muito temor. Quer conforto? Quer uma vida confortável? Faz uma oração hoje. Fala, Senhor, me leva para a glória. Porque aqui na terra, as aflições não vão acabar. Pelo contrário, elas vão piorar. Eu poderia te trazer uma palavra motivacional e encorajadora para segunda-feira, que está logo ali. Mas o que eu posso te dizer é, vai piorar. Chega de buscar conforto. Chega de uma vida light. Cadê o evangelho raiz? Cadê os discípulos de Jesus que entregaram suas cabeças? Literalmente, graças a Deus a gente não chegou nesse ponto, mas entregar uma vida de verdade, negando o seu próprio conforto pelo evangelho. Pede para ir para o céu. No céu você não vai ter dor, mas pensa que você não vai ficar parado não. No céu tem trabalho também. No céu tem adoração também. A gente prioriza muitas vezes o trabalho, né, do que a presença do Senhor. Então, quem quiser conforto, faça essa oração. Eu estou falando isso com muito amor, igreja, porque se nós estamos perdendo algo hoje, se você está passando por lutas hoje, pode ser que Jesus te considere um grande amigo. Mas também pode ser que você esteja perdendo a chance de ser amigo de Jesus por causa da sua dor. Nós é quem escolhemos, porque a gente prefere reclamar das crises e a gente acaba se entregando sem perceber para esse tédio espiritual. Vocês entendem onde é que está o erro nisso tudo? Talvez o coletivo da igreja esteja tão morno. Não estou falando da CB Vida, estou falando da igreja no geral. O coletivo da igreja está tão morno porque nós, no nosso individual, não estamos deixando Cristo nos moldar. Porque aquilo que Jesus causa no nosso individual vai resultar aqui, ó, no coletivo. As nossas mudanças importam, as nossas dores importam, desde que o Senhor construa algo em nós, individualmente, para o coletivo. Deu para entender? Então, talvez, o nível raso que nós estamos é culpa nossa. Mas é por falta de busca? Não. É por falta de maturidade espiritual mesmo, de saber que sua dor não é importante nesse momento. A Bíblia fala, irmãos, que depois da morte de Lázaro, que eu citei para vocês, muitos vieram a crer. Então Jesus permitiu a morte de Lázaro, do seu amigo. Jesus até chorou, a Bíblia relata, né? Mas sabe para que ele permitiu algo individual para Lázaro de morte? Para que outros viessem a crer. Então Jesus deixou Lázaro ali morto por praticamente 4 dias, né? Para que mais pessoas conhecessem a Ele, para uma obra maior. E quando a gente entende que a obra não é sobre nós e sobre as nossas dores, tudo muda. Parece que vira uma chavinha assim na nossa mente. Tudo muda. Porque assim, irmãos, a nossa dor, a nossa ansiedade, a sua depressão, o seu burnout, o seu pânico, eles são conhecidos já por Jesus. Não é novidade para Ele. Talvez seja novidade para mim, ou para você, ou para quem está do seu lado, mas essas crises não são novidades para Jesus. É inclusive um cumprimento da palavra que Ele mesmo disse. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o sofrimento, ele é um cumprimento da palavra de Deus, não é um fardo. É difícil a gente engolir isso, né? Nossa, o sofrimento não é um fardo. Não é. É o cumprimento de uma palavra. E dê graças a Deus porque você está envolvido na obra do Senhor e no cumprimento da palavra do Senhor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu estou fazendo parte com a minha dor da palavra do Senhor. Mas aí que entra o questionamento, né? O que nós, como cristãos, estamos fazendo para glorificar o nome de Jesus por meio do sofrimento? Aqui tem muitas mães, né? Então, as mães podem confirmar o que eu estou dizendo, ainda não sou, mas um dia eu vou poder afirmar isso. Já reparou que depois de um parto normal, ou até no parto normal, as mulheres sentem muita dor? Ou quando a mulher faz cesárea, durante alguns dias após o parto, ela sente muita dor. Mas a maioria, né, quase todas as mulheres que querem ter outro filho, elas encaram aquela dor de novo, mesmo sabendo que vai ser difícil. Por que as mulheres enxergam dessa forma?
Porque elas entendem que a dor causou algo extraordinário. A dor causou um filho nos braços. E aquele sentimento ninguém tira dela. Então, custe o que custar, ela vai passar por aquilo de novo se ela quiser. Porque depois que você pega o seu filho nos braços, a dor não é mais nada. Valeu a pena. Então, você está disposto nessa noite a, se te custar dor, para que mais vidas conheçam a Jesus? Você está disposto a passar por isso quantas vezes o Senhor quiser que você passe? Será que você está disposto a viver de novo, e de novo, e de novo, outras e outras e outras crises, para que o Senhor se faça presente através de nós para outro propósito, para propósitos maiores? Então, se nos custar, Senhor, que assim você faça quantas vezes achar que nós devemos. Porque a gente precisa entender que o propósito maior das nossas vidas, se você ainda não sabe qual é o seu propósito, eu estou aqui para te dizer. O seu propósito é que o seu corpo pare de ser um palco para a dor e seja um altar de sacrifício ao Senhor. Porque palco é para show. Então, quando vem a dor, a gente faz nosso showzinho, né? Mas um altar é um lugar de sacrifício. É um lugar de renúncia. É um lugar de escolhas difíceis. Então, que hoje a gente entenda que o nosso corpo, o nosso propósito é que o nosso corpo não é um palco mais para a dor, mas é um altar, que o Senhor olhe dos céus e enxergue um altar de sacrifício. Aqui eu posso mandar o que eu quiser como Deus, porque essa pessoa me conhece e ela não vai questionar em hipótese alguma. Assim como Abraão fez, quando Deus prometeu o seu único filho. Abraão teve seu filho depois de muitos anos, muita luta. E o que Jesus pede para ele? Seu filho. E ele foi, porque ele entende que a vida dele não é um palquinho para dor, para show. É um palco, é um altar, para sacrifício. Então, eu queria te encorajar nessa noite a se comprometer a viver uma vida não satisfatória. Que hoje a gente busca vidas satisfatórias. Mas chega de buscar satisfação em coisas terrenas. A nossa satisfação e o nosso prazer precisa estar somente na presença do Senhor. Chega de viver vidas convencionais. Claro, viajar é maravilhoso, comprar uma casa nova é maravilhoso, fazer planos para o trabalho é incrível. Mas isso é raso demais comparado à grandeza do que o Senhor quer fazer através de nós. Então, o seu trabalho é para isso, para o reino de Deus. A sua vida num todo, no contexto geral, a sua casa, a sua alimentação, tudo precisa fazer com que Jesus seja glorificado em nós. Então, chega de buscar vidas satisfatórias demais e busque vidas de sacrifício ao Senhor. E existe uma frase muito poderosa que durante o processo que eu estou vivendo, eu escrevi ela na tela do meu celular e eu estou lendo todos os dias. Espero que você grave também no seu coração, que é, se você está anotando, bendita a fraqueza que nos faz depender de Deus. Bendita seja a fraqueza que nos faz depender de Deus. Porque a gente não pode, irmãos, em hipótese alguma, perder esse lugar de dependência. Nós dependemos totalmente, exclusivamente do Senhor. A gente precisa ser batizado com um santo desespero pela presença do Senhor. Nós andamos tão desesperados ultimamente por tantas coisas, menos a presença do Senhor. E eu falo isso me colocando aqui também como uma pessoa que precisa mudar meu pensamento, minha mentalidade para isso. Porque eu preciso entender que a fraqueza, ela é bendita, ela não é maldita. Porque a fraqueza vai me lembrar que eu sou imatura, que eu sou dependente, que eu sou frágil. E é aí que o Senhor encontra espaço para trabalhar em nós. Amém? E aqui eu anotei que o privilégio desse sofrimento, do contexto de sofrimento, existe privilégio. É porque se você olhar para grandes homens e mulheres de Deus, não só os que estão aqui na Bíblia, mas os que fizeram histórias muito grandiosas, foram homens e mulheres de dores. Todos eles tinham algo, irmãos. Todos. Porque a fraqueza nos aproxima do Senhor. Então, muitos amigos e melhores amigos de Jesus, eles não foram famosos, eles não tiveram um hotel 5 estrelas, eles não tiveram uma carruagem. Não. Os amigos de Jesus, eles foram rejeitados, aprisionados e abandonados. Ponto. Quer ser amigo de Jesus? Custe o que custar, entenda. Abandono, prisão e rejeição.
Claro, irmãos, isso não é nada motivacional para dizer. Não quer dizer que você vai ficar preso, mas quer dizer que a sua mente vai estar sempre voltada para onde precisa estar, independente do que acontecer aqui, ó. Pode vir onda, pode vir vento forte, pode vir um sol assim que a gente não aguenta o calor, pode vir o que tiver que vir. A nossa mente, o nosso coração estarão onde precisam estar. Então, o nosso papel como cristão é não parar para lamentar as dores. Eu sei que às vezes a gente precisa de um tempo, principalmente mulheres me entendem, a gente precisa de um tempo para respirar, para entender o que está acontecendo, mas isso não pode te paralisar, amém? Nós somos humanos, nós sentimos dores, mas as dores não podem nos paralisar, porque nós precisamos estar dispostos, é a palavra, dispostos para aquilo que o Senhor quer fazer em nós, mesmo que isso nos custe algo. E eu não estou falando custar dinheiro, porque dar oferta é o menor, o mais fácil de você dar para o Senhor. Eu estou falando de você ofertar de verdade o seu conforto. É você ofertar o seu sono. É você ofertar a sua alma e seu coração, o seu espírito para o Senhor. Porque disponível é diferente de estar disposto. Dispostos para que o Senhor queira fazer em nós, mesmo que nos custe. Tem uma música que a gente canta aqui, né, que fala que o Deus das montanhas é o Deus dos vales. Mas a gente gosta de se apegar só no Deus das montanhas, né? O Deus dos vales, ninguém gosta de cantar alto. Mas Ele é o Deus dos vales também. E eu não estou falando que sua vida vai ser só regida por dor, tá, irmãos? Em nome de Jesus, nós vamos passar por dias muito alegres e leves. Mas nós somos amigos de Jesus, então eu tenho que dizer algo. Os amigos de Jesus estavam prontos para qualquer coisa. Qualquer coisa. Inclusive, a maioria dos discípulos morreram por causa do nome de Jesus. Então, eles estavam prontos. E a maior prova disso, de que as nossas dores, elas impactam todo um coletivo, é a maior obra que existe, a obra da cruz. Jesus, como indivíduo, ele se entregou. Ele suou gotas de sangue. Ele chorou, ele sofreu, ele foi humilhado pelas nossas transgressões, ele foi. E o que ele fez no individual resultou em nós aqui. Livre acesso, salvação, libertação. Olha o que Jesus fez por nós. Então, o que eu tenho para dizer é, se o próprio Jesus se crucificou por nós, quem somos nós para não querer algo no individual, um tratamento no individual? Irmãos, a vida com Deus, ela não é um cobertor quentinho, não. Cobertor quentinho no frio é maravilhoso. Mas a vida com Deus não é um cobertor quentinho. Porque o Evangelho diz, arrependa-se, toma a sua cruz, morra para si mesmo e me siga. O mesmo Deus que nos envia o Consolador, como foi dito aqui hoje, o mesmo Deus que nos envia o consolo, é o mesmo Deus que nos pede para pegar uma cruz e carregar nas costas. Então, se o mesmo Deus nos disse isso, será que carregar uma cruz é leve? Pode responder, é leve? Não é leve. Carregar uma cruz é confortável? É o que Deus nos disse, não somos nós que estamos falando aqui, é o Senhor. Arrependa-se, tome a sua cruz, morra para si mesmo, para me seguir. A vida com Deus é para quem está acordado. Quem está dormindo perde. Por isso essa série é tão importante. A vida com Deus é para os acordados. Chega de cochilinho espiritual. Chega de descanso porque eu estou cansada, porque eu estou com crise. Chega. A vida para Deus é para os acordados. E se a gente está aqui hoje, não só pelo sofrimento de Jesus, mas se nós estamos aqui hoje como igreja, como corpo de Cristo, é porque muito sofrimento lá atrás, já valeu a pena. É porque muitas pessoas se entregaram, mataram seu próprio eu, deixaram de viver uma vida confortável para pregar o Evangelho, para que ele chegasse até nós. A maioria dos missionários que tiveram grandes avivamentos, viveram grandes coisas na presença de Deus, deixaram tudo para trás. Quando Pedro pregou lá em Atos e 3.000 pessoas foram convertidas, não pense que Pedro estava com tudo atrás aqui na mochila, não. Ele deixou tudo para trás para seguir Jesus. Então, se nós estamos aqui hoje, sentados, ouvindo uma pregação, é porque muito sofrimento valeu a pena. E às vezes a gente, como amigo de Jesus, quando a dor bate, a gente deixa de até exercer o nosso propósito e o nosso chamado.
por causa das nossas desesperanças, né? Então, eu tenho uma pergunta. Onde estão os amigos de Jesus? Porque aqui eu vejo profeta, aqui eu vejo mestres, aqui eu vejo levitas. Infelizmente, quando a dor bate, a gente vê mestre sentado, levita calado, profeta prostrado. O chamado não tem nada a ver com a dor, irmãos. Muitas vezes a gente quer entender o porquê Deus, mas Jesus trabalha com o para quê. Até quando a gente vai ficar perguntando, Deus, por que comigo, Senhor? Até quando? E quando a gente vai começar a fazer a oração correta, que é, Deus, o que o Senhor quer gerar dentro de mim através disso? Deus, o que o Senhor quer formar dentro de mim através disso? Leve o tempo que custar, mas me ensina o que o Senhor quer. Vocês entendem que questionar não é o problema? É como questionar? Até quando, Deus? Não. É Deus, o que o Senhor quer para mim nessa estação? A dor, ela não anula o propósito. Ela forma o propósito. Sem a dor, nosso propósito não tem caminho, não tem direção, nós não sabemos para onde ir. Então, hoje, o que Deus tem para te dizer é, a dor que você está sentindo não anula o seu chamado, não anula o seu propósito. Ela vai formar o seu caminho. Amém? Ai, engasguei, irmãos. Perdão. Existe uma frase muito importante que diz assim, é uma frase que acho que só os maduros espiritualmente vão entender, porque quando eu li, deu aquela dorzinha assim no coração, sabe? Os sofrimentos são os mimos de Deus. O sofrimento são os mimos de Deus. E como isso nos desperta? É que diante da morte, ou diante da dor, ou diante de qualquer problema que aparecer a partir de hoje, o que você vai fazer? Você tem duas opções. Duas opções. Lamento ou devoção. Aí fica a teu critério, escolher. A dor bateu na porta, lamento ou devoção. É simples, é uma escolha simples. Mas Isa, você não vai compreender minha dor, você não entende o que eu estou passando. É muito forte. Irmão, eu realmente não entendo. Eu entendo da minha dor e às vezes nem a minha eu compreendo. Mas Deus diz para nós que o milagre não é a remoção da dor. É a sustentação dentro dela. Vou falar mais uma vez. O milagre não é a remoção da dor, mas é a sustentação dentro dela. Então aqui a gente pode pensar em situações rápidas, rotineiras, que eu tenho certeza que todo mundo aqui passa. Eu passo por isso, então todo mundo aqui passa, eu sei. Como que Deus responde a um emocional abalado? Ele responde lá quando a gente vê a vida de Elias. Elias estava sob uma caverna, cansado. E se a gente for olhar, as psicólogas podem confirmar, aquilo é um momento de exaustão total. É depressão. O que Elias faz naquela caverna é crise mesmo. Então Deus consola Elias em meio à dor. Essa é a parte boa, irmãos. Falei tanto de dor, né? Mas a gente recebe consolo em meio à dor. Deus enviou um anjo com pão e água para sustentar Elias em meio à crise. Ah, Isa, mas eu estou passando por uma dificuldade financeira muito grande. Como que Deus responde a essa falta de provisão? A Bíblia conta outra história. Uma viúva estava na sua casa, perdeu seu marido com seus filhos e não tinha nem o que dar para eles comerem. Então ela foi até um profeta e o Senhor deu uma direção para ela. E ele multiplicou o seu depósito. Ela poderia reclamar para o profeta, falar, profeta, profetiza uma coisa boa aí, pelo amor de Deus. Mas não, ela foi, o que eu devo fazer? Vocês entendem que Deus, ele manda a resposta mediante a nossa posição de coração? Ela viveu ali a provisão multiplicada sobre a sua casa. Isa, eu estou passando por um luto. Luto é muito complicado. Mas como que Deus responde ao luto? Quando nós vemos a história de Jó, Deus vem para ele, não com uma resposta assim palpável sobre o sofrimento, nada direto, mas Deus, ele envia, ele revela
a sua graça para Jó. Ele revela a sua soberania, o seu poder e a sua presença através de um redemoinho. A Bíblia conta que Jó estava sozinho e Deus enviou um redemoinho e ele sentiu grandemente a presença do Senhor. Então, às vezes, nós não teremos as respostas que nós buscamos, mas nós teremos a convicção da provisão. E a liderança de Deus para nós, irmãos, a paternidade de Deus para nós, às vezes, ela vai parecer ofensiva. Mas isso não quer dizer que Ele não nos ama profundamente. E isso também não quer dizer que você falhou em algum momento. Muitas vezes a gente também dirige a culpa para nós, mas não. Um pai que ama os seus filhos os corrige. A própria Bíblia diz, né? Então, quando você achar que está parecendo algo ofensivo da parte de Deus, se lembra, Ele te ama profundamente, mas assim como um bom pai, Ele corrige os seus filhos. E não quer dizer que Ele está te corrigindo porque você falhou ou porque você merece. Não é isso. Ele não está punindo a gente com a dor, irmãos. Ele está formando a gente. Entenda isso. Ele não está te punindo. Ele está te formando. Então, nenhuma dor, nenhuma que você tem passado é desperdiçada por Jesus. Nenhuma dor, nenhum sentimento, nenhuma fraqueza é desperdiçada pelo Senhor. Então, para finalizar já aqui, eu vou fazer uma recapitulação rápida. Como nós vencemos a assídia? Lembra da assídia? Tédio espiritual, preguiça espiritual que vem por causa das dores. Primeiro, busca e devoção. Segundo, autossacrifício, que é entender que a dor, ela é maior que o nosso propósito, ela não pode nos paralisar. Então, busca e devoção, autossacrifício, se engajar na missão que Deus te confiou, independente dos dias. Se arrepender das suas posturas e despertando do sono. O noivo está vindo. Então, nessa noite, eu quero te convidar a entregar seu conforto mesmo para o Senhor. Eu sei que não é fácil, mas entrega. E para finalizar mesmo, vou ler uma frase. A glória de Deus brilha mais forte quando a força humana falha. E Ele costuma usar a dor a fim de preparar um altar para a sua glória. Então, a glória de Deus brilha mais forte na fraqueza humana. Então, irmãos, há propósito na sua dor. Há propósito na sua aflição. Quando elas baterem a porta, porque elas vão, se lembre de olhar para Jesus e tudo vai mudar. E nesse momento eu queria pedir para alguém apagar as luzes, por favor. Eu gostaria de pedir para que vocês fechem os olhos e te fazer refletir mesmo. Comece a pensar agora comigo. Onde está doendo? Onde está doendo? Qual situação você está passando que você ainda não entendeu? Qual oração sua parece que Deus não respondeu? Qual ferida você tem carregado em silêncio e ela está sangrando e ninguém nem sabe? Onde está doendo? Senhor, nós estamos aqui, Pai. Não com máscara, Senhor, mas com dores verdadeiras, Pai. O Senhor conhece, Senhor, cada lágrima, as lágrimas que ninguém viu. O Senhor ouviu cada oração, Pai, mesmo que para nós tenha parecido não ter resposta. O Senhor nos viu em cada noite silenciosa. E hoje, Pai, nós não queremos apenas entender as dores, nós queremos confiar no Teu propósito. Se essa dor, Senhor, que cada um que está passando, está formando eles, Pai, então molda cada um, Senhor. Se essa dor que eu enfrento está me formando, então me molda, Senhor. Se essa dor está nos amadurecendo, então nos ensina, meu Deus. Se essa dor nos aproxima de Ti, então nos aproxima ainda mais, meu Deus. Nos traz para perto. Nós renunciamos à murmuração agora. Nós renunciamos à vitimização. Nós renunciamos, meu Deus, à fé superficial. Nós renunciamos à assídia, meu Deus. Nós declaramos que as dores que nós enfrentamos, elas não são para a morte espiritual, meu Pai, mas elas são um altar ao Senhor.
Faz de nós, meu Deus, uma igreja madura. Faz de nós uma igreja que permanece. Faz de nós, Senhor, amigos que confiam, mesmo quando nós não entendemos. Transforma os nossos fardos, meu Deus, em testemunhos. Senhor, transforma os fardos de cada um aqui em testemunhos, meu Deus. Tira os fardos pesados, meu Pai. Nós nos apegamos à Tua palavra, que o Senhor tem um fardo leve. Transforma em testemunho, meu Deus. Se existem feridas aqui, que o Senhor transforme em marcas de propósito apenas, Senhor, não de ressentimento. Se existem lágrimas, Pai, que o Senhor as enxugue, que o Senhor transforme elas em sementes de avivamento, meu Deus. Senhor, se alguém aqui entrou com uma dor, que todos que entraram com dor saiam com um propósito, Pai. Saiam renovados, saiam curados, saiam transformados, meu Deus. Nos traz entendimento, quebrantamento, Senhor Jesus. Fala conosco no profundo. Toca nas feridas mais invisíveis, Pai. E nos usa como um altar para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Que palavra abençoada. Obrigado, Isa. Que Deus te abençoe. Você recebeu nessa noite, dessa porção, que bênção. Fico muito feliz, porque Deus tem falado muito isso comigo também, de nós entendermos que quando há um esforço e um sacrifício individual para o benefício coletivo, a gente entende qual é o propósito de Jesus quando Ele criou a tua igreja, para que na unidade, no esforço, no empenho individual, o coletivo seja beneficiado. Esse é o entendimento de um crente maduro, e Paulo entendeu isso quando ele falou assim, na minha fraqueza o poder do Senhor se aperfeiçoa, porque quando sou fraco é que sou forte. Irmãos, e como foi dito aqui pela Michela no momento do dízimos e ofertas, nós teríamos a maturidade para dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda assim, o meu coração exultará ao meu Senhor e se alegrará no Deus da minha salvação. Então, que essa palavra possa forjar mesmo nosso caráter, porque estamos na série o que? Desperta, para que haja um despertar da igreja de Cristo, e que nessa série toda a gente possa amadurecer na palavra do Senhor, porque o mundo está caindo, no mundo jaz no maligno, e quem vai ficar em pé, irmãos, é a igreja que permanecer firme, entendendo qual é o propósito de Deus. Eu me lembro que ministrei uma palavra muitos anos atrás em uma outra igreja, sobre o espinho na carne de Paulo, e houve uma frase que eu falei lá, que depois veio uma pessoa até me agradecer pela frase, que era o seguinte: não peça a Deus cargas mais leves, peça a Deus ombros mais fortes, para que você possa carregar a carga e não murmurar perante aquilo que Deus tem para a tua vida, porque pode ser um grande propósito. Meus queridos irmãos, então que nessa noite a gente entenda e faça de cada dor ou sofrimento que possa vir, aflição, uma escola, que seja uma escola grande para a nossa vida, porque aí sim vai ser cumprido um propósito grande de Deus para as nossas vidas. E você estando no propósito de Deus, você estará com Ele no grande dia, desfrutando do teu galardão, das bem-aventuranças eternas, porque o Senhor fala, esse filho foi fiel, esse amigo foi fiel, esse amigo sabia que eu estaria com ele todos os dias, até o fim, como eu estive. Então o Senhor estará conosco nos ventos, nas tempestades, e também na bonança, quando nós estivermos tranquilos, Ele estará conosco, porque Ele é um Deus único, onipresente, onipotente e onisciente. Amém, igreja? Você recebe de coração essa palavra? Glória a Deus, amém? Então nós vamos dar a bênção final. Vamos ficar em pé nesse momento, e eu queria dar um recadinho antes da bênção final. Quero convidá-los a estar conosco no reinício da sala de oração, na quarta-feira, às 19 horas, Clamor e Glória,
para nos fortalecermos, para recebermos do refrigério do Senhor. E no sábado, não esqueçam, irmãos, sábado às 20 horas, o aniversário de 10 anos da igreja, estaremos aqui em festa, em celebração. Eu creio que vai ser um momento inesquecível, um momento ímpar, um momento maravilhoso. Então, deixa na tua agenda já certinho para sábado às 20 horas, estarmos aqui comemorando, celebrando a alegria desses 10 anos, porque vocês fazem parte dessa história. Então não perca por nada, no sábado às 20 horas, depois no domingo às 19, nós vamos estar nos enchendo dessa unção, desse óleo e em gratidão ao nosso Senhor Jesus. Amém? Fica o convite aí. Pai querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos aqui na tua casa. É um privilégio iniciarmos a semana no lugar mais seguro, Senhor. No lugar onde a gente aprende da tua palavra. No lugar onde somos posicionados, direcionados, transformados, avivados, Pai querido. E no lugar onde nos enchemos da tua unção, porque nós temos o conforto, Pai querido, a alegria de saber que temos um Deus que está conosco, que não nos abandona. Muito obrigado, Pai. Assim o Senhor quis nessa noite. Assim foi feito, Pai. Obrigado, Senhor, por essa semente lançada nos nossos corações, Pai. Que ela possa gerar vida dentro de nós, para que outras pessoas sejam beneficiadas através dela quando precisarem, Pai. Porque é um privilégio dos maiores, Senhor, sermos usados pelo Senhor, para que outras vidas sejam abençoadas e edificadas, e esse é o propósito que o Senhor quer para cada um de nós, eu creio, Senhor. Muitíssimo obrigado, Senhor. Abençoe, Senhor, nossa semana. Nós colocamos no teu altar, Pai, a nossa semana, Pai querido. Guarde-nos no caminho de volta para os nossos lares. Te pedimos uma noite de renovo, uma semana cheia da tua presença, Senhor querido. E nós queremos ser amigos fiéis a ti, Pai querido. Nos livra de tudo aquilo que tenta nos atrapalhar, Senhor, nessa caminhada. Queremos partir rumo ao grande propósito do Senhor nessa vida, Pai. Cheio da tua unção, até o grande dia, Pai. Abençoe cada família aqui representada, aqueles que nos assistiram nessa noite, via online, Senhor. Esteja com eles também, Pai. Colocamos tudo no teu altar, porque o Senhor é perfeito e nós não, Pai querido. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Seja conosco, Pai. Seja conosco, revela-te a nós, muda o que tem que ser mudado, Senhor, para o louvor da tua glória. É assim que nós oramos, te agradecendo. Amém e amém. O maior aplauso que você tiver para Ele nessa noite. Seja louvado, Senhor, seja adorado. Bendito é o teu nome, aleluia. Glória ao teu santo nome. Receba, Senhor.